Olá, seja bem-vindo à nossa preparação. Desejo sucesso para você nessa preparação. Eu sou o professor Reginaldo e eu vou trabalhar com você com a disciplina Informática. O nosso objetivo é a sua aprovação. Vamos começar? A aula de hoje nós vamos tratar de um assunto chamado Microsoft Office. O Microsoft Office, atenção com essa palavra. Nas questões de prova, é comum você encontrar a palavra suíte. O Microsoft Office é uma suíte. O que é uma suíte? É um grupo de programas, é um conjunto de aplicações. E nesse conjunto de aplicações, nós vamos trabalhar hoje com o programa Word. O Word ele é um processador de texto, um programa utilizado na manipulação de texto. É muito importante você ter uma noção da estrutura da janela do programa, porque você vai pegar questões perguntando sobre a estrutura da janela deste programa. Vamos dar uma passada na janela do programa? Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui em cima a barra de títulos. Por que barra de títulos? Porque nós temos o nome do arquivo, relatório.docx, e o nome do programa, Word, barra de títulos. Fique atento. Temos também a barra de ferramentas de acesso rápido. Essa barra, aonde tem o ícone do salvar, desfazer, barra de ferramentas de acesso rápido. Temos também cuidado com essa palavra, faixa de opções. Faixa de opções. Tem questões que você pode encontrar esta palavra. Essa palavra que simboliza o quê? Faixa. Uma faixa de opções. No Word 2007 para cima, você vai encontrar essa palavra, faixa de opções, ou a palavra em inglês, faixa. Uma faixa de opções, ela contém guias. Perceba que nós temos a guia página inicial. Dentro da guia página inicial, nós temos grupos de comandos. Teremos o grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo parágrafo e assim por diante. Então, o Word ele tem o que? Faixa de opções. Uma faixa de opções ela é constituída de grupos de comandos. Perceba o grupo fonte. Dentro do grupo fonte existem vários comandos. Você vai ter o comando negrito, itálico, sublinhado e assim por diante. Faixa de opções. Ela tem guias, grupos e comandos. Além disso, nós temos também uma régua. Perceba que existe uma régua horizontal. Existe também um local onde eu vou digitar. Esse local onde eu vou escrever aqui no meu texto, nas questões de prova, você vai encontrar a palavra área de digitação. Área de digitação ou área de trabalho. Nessa área de digitação é o local onde eu vou digitar, escrever o meu texto. E nós temos também uma barra de rolagem. Perceba que existe uma barra de rolagem horizontal, tem uma barra de rolagem vertical. E por último, nós temos a barra de status. Essa barra de status dá informações sobre o estado da janela do meu arquivo. Perceba que nós temos 6 páginas e eu estou na página 3. Veja, 3 de 6. E tem 7 palavras nesse documento. Essa é a estrutura básica da janela do Word. Repassando rapidinho. Barra de títulos, barra de ferramentas de acesso rápido. Você vai ter faixa de opções. Na faixa vai ter guias. Dentro de cada guia vai ter os grupos e os comandos. Tem régua, tem a área de digitação ou área de trabalho. Tem barra de rolagem horizontal, vertical e a barra de status. Essa barra de status dá o estado da janela do meu arquivo. Ponto. Essa é a estrutura básica da janela do programa. Uma coisa que é muito importante, que você tem que tomar muito cuidado, já foi questão de prova. Afirmar o seguinte: é possível um usuário do Word personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido? Ponto. É verdade. O usuário do programa consegue personalizar, ou seja, modificar a barra de ferramentas de acesso rápido. Olha que interessante. Nessa barra eu tenho o comando salvar, tem desfazer. Eu, usuário do Word, desejo acrescentar
um comando. Por exemplo, eu quero um comando novo. Eu quero um ícone nessa barra que, ao clicar, ele cria um novo documento. É possível? Sim. Como? Ao clicar nessa seta. Perceba que essa seta, eu vou mostrar aqui no programa, a seta, essa setinha chamada personalizar barra de ferramentas de acesso rápido. Eu posso clicar nessa seta e eu vou acrescentar o comando novo. Cliquei, adicionar este comando à barra de ferramentas de acesso rápido. Cliquei, perceba que agora já temos o comando novo. Ao clicar nesse ícone, novo cria novo documento em branco. Ponto. Então, cuidado, é possível um usuário do Word personalizar, ou seja, adicionar ou remover comandos da barra de ferramentas de acesso rápido? Sim. Onde? Aqui a setinha. Olha o nome do comando. Personalizar barra de ferramentas de acesso rápido. Então, fique atento a esse detalhe. Outra coisa interessante nesse programa, quando você clica no comando arquivo, outro detalhe que para a prova de concurso é importante. Tem questões que ele vai chamar de aba, tem questões que ele vai chamar de menu, aba, menu. Então, quando você clica aqui nesse menu arquivo, né, o aba arquivo, ou guia, outra palavra também que você vai encontrar nas questões de prova, guia. Então, aba, menu, guia. Então, clicar lá na guia, inserir, ok. Clicar na aba, inserir, ok. Clicar no menu, inserir, ok. Então, ok. Quando você clica no menu arquivo, abre uma lista de opções. Lista de opções. Vamos dar uma passada aqui nas principais opções que tem no menu arquivo. Um detalhe importante para você. Eu desejo clicar no menu arquivo e acessar o menu arquivo. Eu desejo clicar lá na guia página inicial e abrir essa guia e visualizar os grupos de comandos dessa guia. Já tivemos questões de prova perguntando isso. E se o usuário do Word não tiver o mouse para clicar na guia? Tem uma outra maneira de fazer isso? Tem. Como? Alt. Então, quando você pressionar a tecla Alt, existe uma tecla chamada Alt. Perceba que eu vou acionar essa tecla, o Word vai disponibilizar números e letras para que o usuário possa acessar as guias e os comandos, tudo pelo teclado. Vamos observar? Vou pressionar no teclado a tecla Alt, pressionei. Veja, lá em cima, 1, salva, 2, desfazer, D, acessa a guia design, P, acessa a guia layout da página. Se eu clico na guia, por exemplo, inserir, cliquei. Lá na guia inserir, ele abre e mostra os comandos da guia inserir. Então, pressionar Alt novamente, ele mostra letras e números para acessar guias e comandos. Alt novamente, tira as letras e números. Aí vem as questões de prova e pergunta para o candidato. Lá no Word, ao pressionar a tecla Ctrl ou coloca Shift, vai disponibilizar letras e números para que o usuário possa acessar a mentira, papo furado. Não é Ctrl, não é Shift, é a tecla Alt. Não esqueça isso, fique atento a essa informação. Então, a tecla Alt, ao ser acionada, vai disponibilizar letras e números para que o usuário possa acessar as guias e os comandos, tudo pelo teclado. Ponto. Bom, eu quero acessar o menu arquivo. Então, perceba que tem a letra A aqui no menu arquivo. Eu vou pressionar a letra A. Veja que ele abriu o menu arquivo. Lá no menu arquivo, eu quero acessar o comando imprimir. Basta pressionar a letra P. Ele imprime. L vai salvar. N de novo. Bom, eu vou comentar aqui sobre os principais comandos desse menu arquivo. Perceba que existe aqui o comando informações. Dentro do comando informações, existem muitas informações, várias coisas aqui dentro. Nas propriedades, veja, menu arquivo, informações. Existe um comando chamado propriedades. Nas propriedades do arquivo, existem muitas informações cobradas em prova de concurso público. Quais são elas? Vamos citar algumas aqui. Perceba que existe a guia chamada de estatística. Nessa guia estatística, nós temos a data e a hora da criação do arquivo. Pode perceber que nós temos a data da hora
Data e hora da criação do arquivo, a data e hora da última modificação, data do último acesso, data da última impressão. Já tivemos questões de prova afirmando que aqui você encontra a data da penúltima modificação. Penúltima não, fique esperto. Data da criação da última modificação, data do último acesso e data da impressão. Penúltima não tem, fique esperto. Outra coisa, aqui você tem o nome, quem salvou o arquivo, quanto tempo que ele demorou aqui nesse arquivo, quantas vezes que ele abriu esse arquivo para edição. E o mais interessante está aqui embaixo, ó, estatística. Aqui nós temos uma estatística do arquivo com o número de páginas, o número de parágrafos, linhas, palavras, caracteres com espaço e caracteres sem espaço. Isso já foi cobrado inúmeras vezes em concurso público. Perguntar se aqui você tem um número de tabelas, se você tem um número de frases. Você está vendo o número de frases? Estou vendo não, porque não tem. Número de tabelas? Também não. Número de figuras? Também não. Então, fique atento, ó. Páginas, parágrafos, linhas, palavras, caracteres com espaço e caracteres sem espaço. São informações que eu tenho aqui na estatística, que fica onde? Nas propriedades do meu arquivo. Uma coisa muito interessante aqui também, que você vai encontrar nas questões, é que nessas propriedades é possível você obter informações sobre, olha essa palavra aqui, ó, metadados. Metadados. Na computação, metadados quer dizer dado sobre dado. Aqui nós teremos dados sobre o arquivo. Então, nas propriedades, perceba que nós estamos, ó, propriedades desse documento. Além de você ter aquela informação sobre estatística, data e hora da criação e etc, etc, você terá acesso a metadados. Metadados são dados sobre o arquivo. Aqui, por exemplo, eu poderia ter título, isso aqui é um arquivo do Word, assunto, isso aqui é um preparatório para concursos, autor, veja, autor. Isso cai em prova. Aonde que o usuário do Word vai detectar o nome do autor de um arquivo? Propriedades do arquivo, lá na guia resumo você tem o nome do autor do arquivo. Fica atento a essa informação. Aqui, gerente da empresa, o nome da empresa, categoria, palavra-chave, um comentário sobre o arquivo. Ou seja, isso são exemplos de metadados, dados sobre o meu arquivo. Então, fique atento a essa informação. Voltando lá no menu arquivo existe o comando novo, que vai criar um novo documento. Muito comum nas provas você encontrar afirmações do tipo, lá no programa Word, ao pressionar, principalmente quem faz concurso de polícia, concurso da área de tribunais, área de segurança, fique atento a essa informação. Ctrl N vai criar um novo documento. A tendência do cara não, vai criar um novo documento, e não é. Lembrando que Ctrl N é negrito. Então fique atento, a Ctrl N é negrito. Para você criar um novo documento lá, é o Ctrl O. Então essa tecla de atalho Ctrl O equivale, a este comando, que possibilita o quê? Criar um novo documento. Fique atento, tá? Não é Ctrl N de novo, é Ctrl O de outro documento. Perceba que nós estamos no documento .docx. Ao pressionar Ctrl O, ele cria o quê? Documento 2. Ctrl O, documento 3. E assim por diante. Então fique atento a essa tecla e este comando. Lá no menu arquivo tem também o comando abrir. Menu arquivo abrir, abre um arquivo existente gravado no computador. A tecla de atalho é o Ctrl A. Então essa tecla de atalho Ctrl A abre um arquivo gravado no computador. Existe também o menu arquivo. Você vai ter o comando aqui para salvar, que salva as alterações feitas no arquivo. Novamente, cuidado com esse comando, salvar, porque salvar as questões de prova. Lá no programa Word, a tecla de atalho Ctrl S salva o documento atual? Não. Fique atento, porque Ctrl S é o quê? Sublinhar. Veja, sublinhar o texto selecionado. Para você salvar o seu documento, você utiliza Ctrl B.
Só lembrar de Ctrl B de bombeiro que salva vidas, salva o seu documento. Então Ctrl B salva as alterações feitas no seu documento. Eu chamo atenção também para o menu arquivo, salvar como. Esse salvar como você consegue salvar uma cópia do arquivo atual. Então a ideia desse comando é salvar uma cópia do arquivo atual em outro local. Para salvar como, comando salvar como, existe a tecla F12. Ao pressionar essa tecla de função F12, você pode perceber que ele abre aquela caixa chamada salvar como, e permite você salvar uma cópia do arquivo em outro local. Você escolhe aqui um outro local, um outro nome, um outro tipo de arquivo, se você quiser. Então essa é a ideia do comando salvar como. Salvar uma cópia do arquivo em outro local, com outro nome, você pode dar um outro nome aqui, e um outro tipo, que eu vou falar do tipo daqui a pouquinho. Bom, então não esqueça, tá? Salvar, salva as alterações feitas no arquivo, Ctrl B. Salvar como é para salvar uma cópia do arquivo em outro local, com outro nome, com outro tipo. E a tecla é F12. Quando você vai salvar um arquivo, você pode escolher o tipo. Fique atento porque nas questões de prova, nas questões, você vai encontrar a palavra tipo. Tá aqui, ó, tipo. Tipo é a extensão, formato. Tipo. Existem vários tipos de arquivos. Mas esse tipo aqui, ó, documento do Word.docx. Tipo padrão. Tipo padrão. Ao salvar um arquivo, eu posso utilizar os tipo, vou chamar aqui tipo padrão. Quando o assunto é tipo padrão, existe o docx e existe também o docm. .docm. Esse .docm, ele é um tipo de arquivo padrão, porém ele é um tipo de arquivo habilitado para macro. Então eu posso salvar um arquivo com o tipo padrão habilitado para receber macro. Você pode perceber que existe, vou mostrar aqui para você, tipo, tem o padrão docx e tem o tipo, ó, documento habilitado para macro, docm. Qual que é a diferença entre eles? É que esse tipo docm você pode gravar uma macro. O que é uma macro? É um programa que automatiza tarefas repetitivas lá no documento. Essa é a diferença. Então fique atento porque tem o padrão que não é habilitado para macro, que é o docx, e tem o tipo padrão que é habilitado para macro, que é o docm. Fique esperto. Agora você pode salvar um arquivo como tipo modelo. Eu posso criar um modelo de currículo, cartaz, fax, ou seja, vários tipos de modelos. Ao gravar um arquivo como modelo, perceba que existe um modelo chamado de .x e tem modelo habilitado para macro, .m. Fique atento a essa informação, por quê? Então, .x e tem o .m. O M vem de macro. Esse T vem de modelo em inglês. Então eu posso salvar um arquivo como modelo, .x, não é habilitado para receber macro, eu posso salvar como modelo habilitado para macro, que é o .m. E você vai encontrar nas questões de prova a seguinte pergunta, olha, marque a alternativa abaixo que é um tipo de arquivo do Word padrão, habilitado para receber macro. Pode procurar esse docm. Ele é um tipo padrão habilitado para macro. Marque a opção abaixo, que é um modelo do Word habilitado para receber macro. Pode procurar esse tipo .m, porque ele é um tipo de arquivo padrão habilitado para receber o quê? Macro. Existem vários outros tipos aqui dentro do programa, mas eu vou ficar aqui, tipo padrão e tipo de arquivos modelos. Uma outra coisa muito interessante que tem nesse programa, aqui no menu arquivo, você pode imprimir o arquivo. Lá no menu arquivo imprimir, então chamo a atenção para a tecla Ctrl P, essa tecla Ctrl P, P de print, né, imprimir,
vai imprimir o arquivo. Mas um detalhe muito interessante aqui é o seguinte: quando você vai imprimir, menu arquivo imprimir, existe uma configuração aqui para você escolher, né, a quantidade de cópias. E você pode definir aqui, vamos imaginar um documento com 20 páginas. Eu posso especificar quais páginas que eu desejo imprimir em um documento de 20 páginas. Olha que interessante, eu posso especificar a seguinte configuração: 1.5/5,8-10,15. Nós já tivemos questões, né, vários concursos cobrando do candidato a compreensão dessa caixa de diálogo, páginas, preenchida assim, ó, 1.5,8-10,15. Aí o cara pergunta: considere um documento do Word com 20 páginas. Se o usuário especificar esse intervalo, clicar em OK, ou dar um Enter, vai imprimir quantas páginas? Ou não imprime nada? Ou está errado isso aqui? Aí o candidato fica perdido. Pô, mas e aí, será que vai imprimir? Não vai? Vai. Vírgula e ponto e vírgula é a mesma coisa. Aonde tiver vírgula e ponto e vírgula, imagine a letra I na sua cabeça. E onde tiver esse hífen, o tracinho, imagine uma até. Então aqui ele vai imprimir a página 1 e 5 e 8 até 10. 8, 9, 10. E a página 15. Então ele vai imprimir exatamente essa quantidade de páginas. 1 e 5 e 8 até 10. 8, 9, 10. E a página 15. Professor, então você está querendo me informar a seguinte coisa: aonde tiver vírgula e ponto e vírgula, eu posso imaginar I na minha cabeça. Aonde tiver aquele hífen, eu vou imaginar até. Exatamente. Vírgula e ponto e vírgula lá naquela caixinha, imagine essa letra aqui na sua cabeça. E o hífen até. Aí você acerta a questão. Fique atento a essa informação. Outra coisa importante que nós temos aqui no menu arquivo: fechar. Cuidado, que você pode compartilhar o arquivo com outras pessoas, pode exportar o arquivo para um outro formato, e tem o comando fechar. Cuidado com as questões que afirmam, tá? Menu arquivo fechar, fecha o Word. Dá uma vontade de falar que fecha, né? Vai fechar o programa Word. Não. Você não fecha o Word, fecha o documento atual. Documento 3. Então, clicar naquele menu arquivo fechar, vai fechar esse arquivo aqui, ó, documento 3, tá? Fique atento a essa informação. Vamos agora começar as guias. Guia página inicial, guia inserir. Vamos pegar as guias, os principais comandos de cada guia e vamos brincar, né, com esses comandos aí, aqueles mais cobrados em prova de concurso público. Então, guia, página inicial, grupo área de transferência. Esse grupo nós temos o comando recortar, copiar, colar, pincel de formatação. Olha uma coisa que cai em prova e que induz o candidato a errar. Veja, ao clicar em cima de uma palavra, vamos imaginar uma questão falando: olha, se o usuário do Word clicar em cima dessa palavra aqui, ó, cuidados, clicar, posiciona o cursor na palavra, clicou na palavra cuidados, clicar lá na guia, página inicial, grupo, área de transferência, clicar no copiar, copia a palavra cuidados, ponto. Mentira, está errado. Porque esses comandos aqui, recortar, copiar, são aplicados na seleção. Percebe que o comando copiar está desativado, está claro, esmaecido, desativado, porque esses comandos serão aplicados na seleção. Então é necessário fazer o quê? Selecionar, clique duplo na palavra, 1, 2. Selecionei a palavra cuidados. Agora sim, eu posso recortar a palavra, posso copiar a palavra. Então, cliquei no comando copiar, copiei a palavra cuidados. Ao copiar uma palavra, ao recortar, né, alguma palavra, esse conteúdo copiado ou recortado será enviado para a área de transferência. Área de transferência. Cuidado que isso cai muito nas provas, ó. Área de transferência. Caiu uma prova, o ano passado, caiu uma prova da Guarda Municipal perguntando como que o usuário do Word visualiza o conteúdo da área de transferência. Aí sempre tem alguém cobrando a guia
exibição. Lá na guia exibição é possível exibir o conteúdo da área de mentira, papo furado. Nada a ver com a guia exibição. Está aqui, ó. Guia, página inicial, grupo, área de transferência, essa setinha. Essa seta aqui é o iniciador de caixa de diálogo do grupo área de transferência. Então eu desejo visualizar o que está na área de transferência, eu posso clicar nessa setinha. Ao clicar nessa seta, perceba que, olha a palavra cuidados. Ó. Cuidados. Então aqui você visualiza o que está na área de transferência. Ó. Tem a palavra cuidados. Bom, estando na área de transferência, eu posso colar essa palavra em vários locais no mesmo documento ou até mesmo em outro documento. Pode perceber que eu vou clicar aqui logo abaixo, em cima que eu vou colar a palavra aqui. Então posso clicar aqui no colar ou pressionar, né, Ctrl V, colou a palavra cuidados aqui. Então, ao recortar, ao copiar, ao recortar, esse conteúdo será enviado para a área de transferência. Cuidado com a palavra área de trabalho, área de autocálculo. Não tem isso aqui, tá? É área de transferência. Vamos encerrar esse bloco agora. No próximo bloco, daremos sequência aí aos comandos aí do grupo área de transferência, tá? O nosso objetivo é a sua aprovação.